Vou chamar então nosso próximo convidado, que é o professor Marcos Vinícius de Freitas, que é professor de Relações Internacionais, para falar sobre a questão de Taiwan. Muito bom dia para você, professor. Obrigada pela participação mais uma vez. Não, prazer conversar com você e com a Paula hoje. Bom dia. Hoje é a Débora. A Paula a Débora, tá de férias. A Paula tá de folga. A Paula tá de folga por enquanto. Hoje é eu e Débora. Olha. Professora, a gente falou... Nome da minha irmã, perdão, Débora. É que elas se parecem, dizem Imagina. que elas são irmãs. Ó, professor, sempre confundiram eu e a Paula, desde a época que a gente trabalhava juntas lá na Rede TV. Inclusive, a minha equipe me chamava de Paula, a equipe dela chamava ela de Débora, era uma confusão. Não, Tá mas enfim, sempre houve isso. Então fica tranquilo. Até aqui dentro o pessoal confunde, então tá tudo certo. Fica tranquilo. A gente já atende. Uma por outra a gente já atende. Fica tranquilo. Tá ótimo, então. Bom dia, Débora. Professor. Bom dia, professor. Bom dia. Professora, a gente falou bastante nas últimas semanas em relação à visita de Nancy Pelosi, que repercutiu bastante aí no cenário internacional, as ameaças da China por conta dessa visita. E agora tivemos aí no fim de semana a visita de uma delegação dos Estados Unidos em território taiwanês, que também vai fazer uma visita à presidente de Taiwan. Essa visita seria algo comum de acontecer ou não? Reforça essa tese aí de uma briga contra a China ainda mais? Olha, é a primeira vez que a gente vê o pessoal tentando apagar fogo colocando gasolina, né? Não é a primeira vez que isso acontece nessa história toda, e os chineses têm aí a sua motivação, até, Isa, para ficarem contrários, porque eles entendem que a situação de Taiwan é um assunto de política doméstica. Como Taiwan é uma província da China, e assim é considerado desde 1949, quando você vê esse tipo de situação, os chineses entendem que os norte-americanos estão abandonando o princípio aceito por eles em 1970, na década de 70, de que você tem uma só China. Então, em razão disso, é toda a discordância que eles têm tido com relação a essas visitas que eram para ser não oficiais, mas à medida que você vai tendo a presidente da Câmara de Deputados, e depois deputados e senadores visitando as mais altas autoridades de Taiwan, fica muito claro que os americanos aí estão tentando manobrar para abandonar o princípio ou criar aí alguma forma de a China tomar medidas que possam prejudicar ainda mais a sua situação internacional, a sua imagem internacional e, de alguma maneira, forçar aí algum tipo de reação que pode gerar outros impactos. Então, eu acho que é aquela situação que nós estamos vendo, né? Colocando gasolina numa coisa que é explosiva. Então, é muito perigoso. Bom, a China já está realizando, né, novos exercícios, mas Taiwan também não deixou em contrapartida na semana passada, né, professor, de realizar, mesmo com Taiwan tendo encerrado ali, mesmo com a China tendo encerrado o exercício militar, Taiwan continuou ali treinando defesas e tudo mais, ou seja, independente dessa situação, os Estados Unidos está colocando mais lenha na fogueira, porque é isso que a gente está vendo acontecer na prática. Você acha que a situação entre as duas, né, tanto a ilha, tanto Taiwan como a China, já está ali atiçada ao ponto de um confronto ser estourado a qualquer momento? Porque a gente já vinha, né, repercutindo isso quando estourou aquela guerra lá na Ucrânia, onde a gente já perguntava e repercutia bastante sobre a possibilidade da China usar isso como um gatilho, porque já tinha muito interesse nessa questão de Taiwan. E aí vem agora a China reforçando, os Estados Unidos reforçando esse embate entre China e Taiwan, ou seja, é uma situação delicada para a região, mas dá para poder voltar atrás agora, na sua opinião, professor? Não, eu acho, Débora, que os chineses eles têm sido estratégicos nessa espera. Eles esperaram 99 anos até o retorno de Hong Kong à China, no processo de reunificação. E eu não vejo que haveria interesse, embora você tenha aí toda essa tentativa, como você vai ter a recondução do presidente Xi Jinping à presidência, à liderança da China, provavelmente por mais 5 anos, então tenta-se criar um processo de instabilidade internacional com relação à China que afeta, em princípio, e que afetaria aí ao presidente Xi Jinping quando ele precisa parecer um líder forte.
Então, esta estratégia adotada tem o objetivo de tentar prejudicar a imagem do presidente Xi Jinping neste processo de recondução política. E nós sabemos que ele tem tido aí uma posição muito mais assertiva da China globalmente quando comparada à visita do presidente do Congresso, o presidente da Câmara de Deputados, Newt Gingrich, há 25 anos. Então, ele tem sido mais assertivo justamente no sentido de delimitar o que é hoje em dia importante para a China e o que no passado a China poderia aceitar em razão da sua fragilidade ainda como economia e como potência global. Passados 25 anos, isso mudou e ele tem sido muito mais insistente em enfatizar isto globalmente. Mas veja um aspecto importante aqui, naquilo que você mencionou. Nesse processo todo, ele também tem muito claro de que quando 2049 chegar, ou seja, daqui a alguns anos, nós estamos falando de 27 anos, o objetivo é de que a China tenha aí uma renda per capita de $20 mil, $25 mil, que realmente terá um impacto muito maior globalmente falando. Então, eu não vejo neste momento aí a China querendo forçar este processo de reunificação de Taiwan, justamente porque alteraria esta rota estabelecida. Porque se você pensar, Paula, vamos supor que haja aí uma guerra, não é? A China decide aí ocupar militarmente Taiwan. Os Estados Unidos efetivamente vão seguir a linha vermelha que eles estabeleceram e vão interferir, vão mandar armamentos nucleares, vão mandar soldados, vai se fechar ali o estreito. O que vai acontecer isso globalmente falando quando nós pensamos na economia global, tanto na venda de produtos para a China, como na aquisição de produtos chineses? Então, seria a pior tragédia que a gente teria, economicamente falando. Obviamente que os Estados Unidos têm aí, nos últimos tempos, falado muito sobre a necessidade de você criar uma regionalização na produção daquilo que você consome, né? Na manufatura daquilo que você consome. Só que a realidade é que qualquer movimentação nesse sentido vai demorar algumas décadas, né? Porque este processo de industrialização completa da economia chinesa não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Os chineses vêm construindo a infraestrutura faz 40 anos para construir toda essa forma de abastecer rapidamente o mundo com suas necessidades. Então, para você ter algo parecido, você vai ter décadas e um custo elevado para o consumidor. Então, quando a gente vê essas medidas, essas visitas, essa tentativa de abandonar a política de uma só China, a questão de você tentar barrar o processo de ascensão chinesa, tudo isso não leva em consideração o timing dos outros países. Obviamente que os Estados Unidos têm uma grande economia, têm a sua indústria manufatureira, têm uma série de coisas que eles podem assumir o luxo de criar alguns problemas globais sem serem afetados, porque não tem nenhuma ameaça militar próxima e tem um país industrializado. Mas você vê no caso dos países europeus o quanto que eles estão sofrendo, mesmo alguns industrializados, com a questão das sanções à Rússia e da assimetria da situação. Então, esta postura de manter aí uma situação de conflito constante com a China e tentar aí colocar mais fogo nessa lenha não é bom para o mundo no geral, embora os Estados Unidos possam aí acreditar que estão atingindo objetivos de contenção, de fato só transformam este período global de instabilidade e estendem esse período que a gente esperava que tivesse melhorado. Professor, no documento ali em relação aos Estados Unidos, enviado pela delegação, justificando o motivo em que eles teriam feito essa visita, um dos requisitos seria por conta ali de conversas comerciais, né, em relação
Há vários assuntos, principalmente em relação aos semicondutores. Você acredita que essa aproximação dos Estados Unidos também a Taiwan tenha um interesse maior? Muitos acreditam que realmente esse seria o grande interesse dos Estados Unidos na aproximação ali com a ilha, de ter a parceria ali de quem domina esse mercado de semicondutores. Mas veja só, a própria TSMC, que é a grande produtora de semicondutores, ela já está sendo instada a produzir nos Estados Unidos. E o governo Biden anunciou recentemente um pacote bilionário para a reconstrução de indústrias de manufatura nos Estados Unidos, nomeadamente a questão de semicondutores. A China também é um grande produtor de semicondutores, mas uma fase. Você tem 3 fases, se eu não me engano, quando você faz o semicondutor. Taiwan fica na segunda fase e a terminação acontece na China, na questão ali de algumas medidas que eles precisam colocar quando você vai criar todo o processo na construção dos chips, né? Mas muita gente entende que essa produção de chips é que impede aí a China de querer bombardear Taiwan ou de você tomar outras medidas no sentido de ter uma invasão. Eles chamam isso de muro de silício, barreira de silício. Mas o fato é de que a China também tem investido nessa questão de construção de semicondutores e que, obviamente, como a gente sabe, não são investimentos de curto prazo, eles demandam tempo para isso. E a grande questão é que, mesmo com a China produzindo os semicondutores, você vai ver aí aquela história que a gente viu, né, que as empresas chinesas estão colocando chip de espionagem e aí vão querer fazer com que esses chips não sejam consumidos. A retórica é mais ou menos a mesma, e é por essa razão até, né, Isa, quando a gente olha muitos países equivocadamente querendo afastar a Huawei da questão do 5G e se condenando a ter uma tecnologia piorada do que aquilo que é o mais efetivamente disponível, o melhor disponível no mercado. Então, e que essas questões ideológicas, essa briga e essa contenção são de fato ruins para os países que equivocadamente também abraçam esse tipo de imposição ideológica por parte dos Estados Unidos nesse momento. Então, tudo isso faz parte dessa tentativa aí de dourar a pílula, dizendo que o interesse é comercial, e de fato existe o interesse comercial, mas o principal é a questão da contenção desse processo de ascensão chinesa. Professor, eu quero voltar até um pouquinho aí à visita da Nancy Pelosi. A gente até conversou sobre isso na semana passada, mas para quem está chegando aqui agora na nossa programação, quem porventura ainda não esteja entendendo o que exatamente tem acontecido, né, nessa situação de Taiwan, que tanto tem repercutido, resultado nesses exercícios militares, né, resposta de um lado e do outro em relação a isso. Qual poderia ser o real interesse, primeiro da Nancy Pelosi, a partir do momento que ela toma essa decisão, vai lá a Taiwan? Queria que a gente pudesse deixar isso claro, né, exatamente, para que as pessoas possam... Agora, nessa questão dos parlamentares, a gente tem esse documento explicando, o senhor muito bem explicou agora. Mas qual o interesse real dos Estados Unidos em despertar essa coisa e ir lá, de enfrentar uma coisa que... catucar onça com vara curta, é o que diria minha avó, numa situação como essa, né? A gente pode explicar um pouquinho isso, por favor, para quem está aqui agora chegando e ainda não esteja acompanhando essa situação entre Taiwan e China? Então vamos voltar só aqui, dar um passo atrás. Muitos vão dizer que existe uma questão de insider trading da Nancy Pelosi, do marido dela, ganhando dinheiro com essa história. Isso é uma coisa, uma narrativa que eu não quero entrar porque é uma coisa de conspiração, eu não quero entrar nesse tipo de ilação. Mas a situação é a seguinte: em 1949, quando você tem a fundação da República Popular da China, você tinha um regime liderado por Chiang Kai-shek que decide exilar-se em Taiwan e nomeia Taiwan como sendo República da China, dizendo que eventualmente Taiwan seria unificada ao continente. E por outro lado, você tinha Mao Tse-tung, que estabeleceu a República Popular da China, que é a China continental, também falando da unificação de Taiwan eventualmente. Então, nenhum dos dois lados questionou a situação da eventual reunificação de Taiwan à China. Isso é uma coisa que veio assente desde 1949. Nessa ocasião, como o mundo não reconhecia a República Popular da China, mas reconhecia a República da China, situada em Taiwan, a Taiwan teve ali o controle da situação até 1971,
não é? Quando efetivamente você passa a ter a entrada da China e a reabsorção da China no sistema das Nações Unidas. E o princípio básico adotado pelos chineses foi aquele só de que haveria uma só China e Taiwan é uma província chinesa. E uma das coisas que os americanos, os norte-americanos concordaram, e todos os 181 países que são membros das Nações Unidas concordaram, é de que você tem uma só China e Taiwan é uma província da China. Só que na questão da defesa, os Estados Unidos optaram ali por manter uma posição ambígua, que eles chamam de ambiguidade estratégica, no sentido de que eles seguiriam ajudando Taiwan militarmente, se necessário fosse. E com essa história toda, o que você viu é que nós temos ali um legado da Guerra Fria e que desestabiliza todo o processo de desenvolvimento chinês, porque se Taiwan se tornasse independente e automaticamente houvesse um alinhamento aos Estados Unidos, o que você teria ali é um impeditivo e uma grande ameaça, uma ameaça constante à China na questão do recebimento de suprimentos globais e na exportação de suas mercadorias, porque seria fácil de fechar o estreito e de controlar aquela região militarmente. Então, existe um argumento a mais, que é a questão da própria viabilidade do modelo econômico chinês e da China como fábrica do mundo. E é por essa razão que até iniciativas como a nova Rota da Seda têm levado muita coisa por via terrestre para o restante da Europa para tentar abrir e diminuir esse tipo de dependência somente pelo acesso ao mar. Então, o que nós vemos em toda essa história de Taiwan é querer uma pedra constante ali no processo de desenvolvimento e do crescimento econômico da China, e os Estados Unidos continuam com essa posição ambígua, dizendo-se potência do Pacífico, mas, de fato, tentando perpetuar uma situação em que eles mantêm a hegemonia econômica do globo. Perfeito, professor. Muito obrigada mesmo por toda essa aula. Aliás, acho que é sempre muito importante a gente entender exatamente, né, o porquê, o como, o que está por trás, para poder depois a gente acompanhando, né, os fatos, né, tudo que tem acontecido. E nessa história de Taiwan parece que ainda vai muita coisa rolar por lá, né? Muito obrigada mesmo, viu, professor, pelo seu tempo, a sua participação aqui conosco. Que é isso, Débora, só uma notinha de rodapé. Hoje, 15 de agosto, o Brasil e a China completam 48 anos de relações diplomáticas. Então, de retomada de relações diplomáticas que, em 2009, foram extremamente importantes para o Brasil, porque foi quando a China se transformou aí no principal parceiro comercial do país. Então, hoje é uma data, né, para a relação bilateral, uma data importante. Olha isso, muito boa mesmo. Obrigada mesmo, viu, professor Marcos Vinícius? É sempre muito bom ter o senhor aqui conosco. E, claro, queremos sempre tê-lo aqui na nossa programação. Até uma próxima. Obrigada, professora. Até mais. Um excelente dia para você e para você. Boa semana. Obrigada. Tchau, tchau.